João capítulo 1. E ele estava com Deus no princípio. Por meio dele todas as coisas foram feitas. Sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Nele estava a vida, e essa vida era a luz de toda a humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar acerca dessa luz, para que por meio dele todos pudessem crer. Ele mesmo não era a luz. Ele veio somente como testemunha da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Ele estava no mundo, e embora o mundo tenha sido feito por meio dele, o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, a todos os que o receberam, aos que creram em seu nome, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, filhos nascidos, não de descendência natural, nem da decisão humana, nem da vontade de um marido, mas nascidos de Deus. A palavra tornou-se carne e fez sua morada entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou acerca dele. Ele clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu falei, quando disse: o que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça já concedida, pois a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, mas o Filho unigênito, que é o próprio Deus, e está no relacionamento mais íntimo com o Pai, foi quem o revelou. Agora este foi o testemunho de João, quando os líderes judeus em Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele não deixou de confessar, mas confessou livremente: Eu não sou o Messias. Eles lhe perguntaram então: quem é você? Você é Elias. Ele disse: Não sou. Você é o profeta. Ele respondeu: Não. Finalmente disseram: quem é você? Dê-nos uma resposta para levarmos àqueles que nos enviaram. O que você diz sobre si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz daquele que clama no deserto: endireitem o caminho para o Senhor. Agora os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram então: por que você batiza, se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta? Eu batizo com água, respondeu João, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias eu não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referia quando disse: um homem que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a razão pela qual vim batizar com água foi para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu este testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água me disse: o homem sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer é aquele que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o escolhido de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos o ouviram dizer isso, seguiram Jesus. Virando-se, Jesus os viu seguindo e perguntou: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Venham, respondeu ele, e vocês verão. Então viram onde ele estava hospedado e passaram aquele dia com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e que tinham seguido Jesus.
A primeira coisa que André fez foi encontrar seu irmão Simão e dizer-lhe: "Encontramos o Messias, isto é o Cristo", e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro." No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrando Filipe, disse-lhe: "Siga-me." Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaída. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: "Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José." "Nazaré, pode vir algo bom de lá?" perguntou Natanael. "Venha e veja", disse Filipe. Quando Jesus viu Natanael aproximando-se, disse a seu respeito: "Aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." "Como você me conhece?", perguntou Natanael. Jesus respondeu: "Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes que Filipe o chamasse." Então Natanael declarou: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa." Ele acrescentou: "Eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." João capítulo 2. Um casamento aconteceu em Caá, na Galileia. A mãe de Jesus estava lá, e Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando o vinho acabou, a mãe de Jesus disse a ele: "Eles não têm mais vinho." "Mulher, por que você está me envolvendo?" Jesus respondeu: "A minha hora ainda não chegou." A mãe dele disse aos servos: "Façam tudo o que ele mandar." Por perto estavam 6 jarros de pedra para a água do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, cada um com capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos servos: "Encham os jarros com água." E eles os encheram até a borda. Então ele lhes disse: "Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias." Eles o fizeram, e o mestre de cerimônias provou a água que havia sido transformada em vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo, embora os servos que haviam tirado a água soubessem. Então ele chamou o noivo de lado e disse: "Todos servem primeiro o vinho melhor, e depois que os convidados já beberam bastante, servem o vinho mais barato. Mas você guardou o melhor até agora." O que Jesus fez aqui em Caná da Galileia foi o primeiro dos sinais pelos quais ele revelou sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ficaram alguns dias. Quando estava quase na hora da Páscoa judaica, Jesus subiu para Jerusalém. Nos pátios do templo, ele encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados à mesa trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, tanto as ovelhas quanto os bois. Ele espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: "Tirem isto daqui, parem de transformar a casa de meu pai em um mercado." Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: "O zelo pela tua casa me consumirá." Os judeus então responderam a ele: "Que sinal você pode nos mostrar para provar sua autoridade para fazer tudo isto?" Jesus respondeu: "Destruam este templo, e eu o levantarei novamente em 3 dias." Eles disseram: "Foram necessários 46 anos para construir este templo, e você vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo." Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha falado. Enquanto ele estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitas pessoas viram os sinais que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos.
Ele não precisava de testemunho algum sobre a humanidade, pois sabia o que havia em cada pessoa. João capítulo 3. Membro do Conselho. Governante judaico, ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, nós sabemos que você é um mestre que veio de Deus, pois ninguém poderia realizar os sinais que você está fazendo se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: Em verdade eu lhe digo, ninguém pode ver o reino de Deus a menos que nasça de novo. Como alguém pode nascer quando já é velho? Perguntou Nicodemos. Certamente não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe para nascer. Jesus respondeu: Em verdade eu lhe digo, ninguém pode entrar no reino de Deus a menos que nasça da água e do Espírito. A carne dá à luz carne, mas o Espírito dá à luz Espírito. Você não deveria se surpreender com o que eu lhe disse. Vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o seu som, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Você é mestre em Israel, disse Jesus, e não entende essas coisas. Em verdade eu lhe digo, nós falamos do que sabemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creem. Como então irão crer se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem deve ser levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do único Filho de Deus. Este é o veredito: a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todos os que praticam o mal odeiam a luz e não se aproximam da luz, com medo de que as suas obras sejam expostas. Mas quem vive segundo a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que o que ele faz é feito diante de Deus. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região rural da Judéia, onde ele passou algum tempo com eles e batizava. Também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia muita água ali e as pessoas vinham e eram batizadas. Isso aconteceu antes de João ser preso. Desenvolveu-se uma discussão entre alguns dos discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles foram até João e lhe disseram: Rabi, aquele homem que estava com você do outro lado do Jordão, aquele sobre quem você deu testemunho, veja, ele está batizando e todos estão indo até ele. A isso João respondeu: A pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que assiste o noivo espera e o escuta e fica cheio de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. Ele deve tornar-se maior e eu devo tornar-me menor. Aquele que vem do alto é superior a todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como alguém da terra. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha o que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e colocou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele.
John chapter 4. He had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John, although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria, so he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son José. O poço de Jacó estava ali, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se ao lado do poço. Era por volta do meio-dia, quando uma mulher samaritana veio tirar água. Jesus disse a ela, "Will you give me a drink?" Seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana disse a ele, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" Pois os judeus não se associam com samaritanos. Jesus respondeu, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water." Sir, disse a mulher, "you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock?" Jesus respondeu, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." A mulher diz, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." Ele diz, "Go call your husband and come back." "I have no husband," ela respondeu. Jesus diz, "You're right when you say you have no husband. Fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband." "It's quite true." "Sir," disse a mulher, "I can see that you are a prophet. Our ancestors worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." "Woman," disse Jesus, "believe me, a time is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit, and his worshippers must worship in the Spirit and in truth." A mulher disse, "I know that Messiah called Christ is coming. When he comes, he will explain everything to us." Então Jesus declarou, "Speaking to you, I am he." Just then his disciples returned and were surprised to find him talking with the woman, but no one asked, "What do you want?" or "Why are you talking with her?" Then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come see a man who told me everything I've ever done. Could this be the Messiah?" They came out of the town and made their way towards him. Meanwhile his disciples urged him, "Rabbi, eat something." But he said, "I have food to eat that you know nothing about." Then his disciples said to each other, "Could someone have brought him food?" Jesus responded, "My food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Don't you have a saying, 'It's still 4 months until harvest'? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest." Even now the one who reaps draws a wage and harvests a crop for eternal life, so that the one who sows and the reaper may be glad together. Thus the saying, "One sows and another reaps" is true. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor. Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. "He told me everything I've ever done." So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them, and he stayed 2 days. And because of his words, many more became believers. They said to the woman, "We no longer believe just because of what you said. Now we've heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world." After the 2 days, he left for Galilee. Now Jesus himself had pointed out that a prophet has no honor in his own country. When he arrived in Galilee, the Galileans welcomed him.
They had seen all that he had done in Jerusalem at the Passover festival, for they also had been there. Once more he visited Cana in Galilee, where he had turned the water into wine. And there was a certain royal official whose son lay ill at Capharnaum. When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son, who was close to death. Jesus dies. As you people see signs and wonders you will never believe, the royal official said. Sir, come down before my child dies. Go, Jesus replied, your son will live. The man took Jesus at his word And departed. While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, yesterday at 1 in the afternoon the fever left him. Then the father realized that this was the exact time at which Jesus had said, your son will live. So he and his whole household believed. This was the second sign Jesus performed after coming from Judea to João capítulo 5, Galileia. João capítulo 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma das festas judaicas. Agora há em Jerusalém, perto do Portão das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda e que é cercado por 5 colunatas cobertas. Ali um grande número de pessoas com deficiência costumava ficar deitado, os cegos, os mancos, os paralíticos. Um que estava ali era inválido, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado ali e soube que ele estava naquela condição por um longo tempo, perguntou-lhe, você quer ser curado? Senhor, respondeu o inválido, eu não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outra pessoa desce antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua esteira e ande. No mesmo instante o homem foi curado. Ele pegou a sua esteira e andou. O dia em que isso aconteceu era um sábado. E por isso os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado, é o sábado, a lei proíbe você de carregar a sua esteira. Mas ele respondeu, o homem que me curou disse para eu pegar a minha esteira e andar. Então eles lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe disse para pegá-la e andar? O homem que havia sido curado não fazia ideia de quem era, pois Jesus havia se afastado silenciosamente da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, veja, você está curado novamente, pare de pecar, ou algo pior pode acontecer a você. O homem foi então embora e contou aos líderes judeus que era Jesus quem o havia curado. Assim, porque Jesus estava fazendo essas coisas, no sábado, os líderes judeus começaram a persegui-lo. Em sua defesa, Jesus lhes disse, meu pai está sempre trabalhando até este momento e eu também estou trabalhando. Por essa razão, eles tentaram ainda mais matá-lo, pois além de quebrar o sábado, ele estava chamando Deus de seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus lhes deu esta resposta, em verdade, eu lhes digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele só pode fazer o que vê o pai fazer, porque tudo o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, e ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho não honra o pai que o enviou. Em verdade, eu lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas passou da morte para a vida. Em verdade, eu lhes digo, vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho também ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem.
Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão em seus túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para viver, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Eu por mim mesmo não posso fazer nada. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não busco agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Se eu testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testemunha em meu favor, e eu sei que seu testemunho sobre mim é verdadeiro. Vocês enviaram mensageiros a João, e ele testemunhou a verdade. Não que eu aceite testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma lâmpada que queimava e irradiava luz, e vocês escolheram por um tempo desfrutar da sua luz. Eu tenho um testemunho mais forte do que o de João, pois as obras que o Pai me deu para concluir as próprias obras que estou realizando testificam que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou testemunhou ele mesmo a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam diligentemente as Escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês se recusam a vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória vinda de seres humanos. Mas eu os conheço, sei que vocês não têm o amor de Deus em seus corações. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitam. Mas se alguém vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não buscam a glória que vem do único Deus? Mas não pensem que eu os acusarei diante do Pai. O acusador de vocês é Moisés, em quem vocês colocam sua esperança. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu sobre mim. Mas já que vocês não creem no que ele escreveu, como irão crer no que eu digo? João capítulo 6. Algum tempo depois disso, Jesus atravessou para a outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e uma grande multidão de pessoas o seguia porque tinham visto os sinais que ele havia realizado, curando os que estavam enfermos. Então Jesus subiu a uma montanha e sentou-se com seus discípulos. A festa da Páscoa judaica estava próxima. Quando Jesus olhou e viu uma grande multidão vinda em sua direção, disse a Filipe: "Onde compraremos pão para este povo comer?" Ele fez essa pergunta apenas para testá-lo, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: "Seriam necessários mais de meio ano de salário para comprar pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço." Outro de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: "Aqui está um menino com 5 pequenos pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Façam o povo sentar-se." Havia muita grama naquele lugar, e eles se sentaram. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Jesus então pegou os pães, deu graças e os distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Ele fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, disse aos seus discípulos: "Recolham os pedaços que sobraram. Não deixem que nada se perca." Assim eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que tinham sobrado daqueles que haviam comido. Depois que o povo viu o sinal que Jesus realizou, começaram a dizer: "Certamente este é o profeta que viria ao mundo." Jesus, sabendo que pretendiam vir e fazê-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para a montanha. Ao anoitecer, seus discípulos desceram ao lago, onde entraram em um barco e partiram em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha se juntado a eles. Um vento forte soprava e as águas ficavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 3 ou 4 milhas, viram Jesus aproximando-se do barco e andando sobre a água e ficaram amedrontados.
Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam no barco, e imediatamente o barco chegou à margem, para onde se dirigiam. No dia seguinte, a multidão, que tinha permanecido no lado oposto do lago, percebeu que havia apenas um barco ali e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades chegaram perto do lugar onde o povo tinha comido o pão depois que o Senhor dera graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum à procura de Jesus. Quando o encontraram no outro lado do lago, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, vocês estão me procurando, não porque viram os sinais que eu realizei, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo de aprovação nele. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal você fará para que o vejamos e creiamos em você? O que você fará? Nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu o pão do céu para comer. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, disseram eles, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, e ainda assim não creem. Todos os que o Pai me der virão a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que olha para o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ao ouvirem isso, os judeus começaram a murmurar contra ele, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E disseram: não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe. Como então ele pode dizer: eu desci do céu? Parem de murmurar entre vocês, respondeu Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende com ele vem a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Digo-lhes a verdade, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram o maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, para que qualquer pessoa coma dele e não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir intensamente entre si como este homem pode nos dar a sua carne para comer. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vivo me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram o maná e morreram.
mas quem se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Ao ouvi-lo, muitos de seus discípulos disseram: duro é este ensino, quem pode aceitá-lo? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando a respeito disso, Jesus lhes perguntou: escandaliza? E se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne não serve para nada. As palavras que eu lhes falei são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria traí-lo. E continuou: é por isso que lhes disse que ninguém pode vir a mim, a menos que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e não o seguiram mais. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não escolhi eu vocês os 12. Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. João capítulo 7. Jesus continuava na Galileia. Ele não queria andar pela Judéia porque os líderes judeus ali estavam procurando um modo de matá-lo. Mas quando se aproximava a festa judaica das tendas, os irmãos de Jesus lhe disseram: deixe a Galileia e vá para a Judéia, para que seus discípulos lá possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja se tornar uma figura pública age em segredo. Já que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus próprios irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou. Para vocês, qualquer momento serve. O mundo não pode odiar vocês, mas ele me odeia porque eu dou testemunho de que suas obras são más. Vão vocês à festa. Eu não vou a esta festa porque o meu tempo ainda não chegou completamente. Depois de dizer isso, ele ficou na Galileia. Porém, depois que seus irmãos foram para a festa, ele também foi, não publicamente, mas em segredo. Agora, durante a festa, os líderes judeus procuravam Jesus e perguntavam: onde está ele? Entre as multidões havia muitos sussurros sobre ele. Alguns diziam: ele é um homem bom. Outros respondiam: não, ele engana o povo. Mas ninguém falava dele publicamente por medo dos líderes. Só na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ali ficaram admirados e perguntavam como este homem conseguiu tanto conhecimento sem ter estudado. Jesus respondeu: o meu ensino não é meu, vem daquele que me enviou. Quem escolher fazer a vontade de Deus saberá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória daquele que o enviou é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não foi Moisés quem lhes deu a lei, contudo nenhum de vocês a cumpre. Por que estão tentando me matar? Você está possuído por um demônio. A multidão respondeu: quem está tentando matá-lo? Jesus disse: eu fiz um milagre e todos vocês ficaram admirados. Contudo, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam um menino no sábado. Agora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, porque vocês ficam com raiva de mim, por eu ter curado completamente o corpo de um homem no sábado. Parem de julgar pela aparência e julguem corretamente. Nesse ponto, alguns dos habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão tentando matar? Aqui está ele falando publicamente e eles não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades concluíram que ele é o Messias? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é.
Então Jesus, ainda ensinando no templo, exclamou em voz alta: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não vim por minha própria autoridade, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho dele e ele me enviou. Ao ouvirem isso, tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mesmo assim, muitos na multidão creram nele. Eles diziam: quando o Messias vier, fará mais sinais do que este homem tem feito. Os fariseus ouviram a multidão sussurrando essas coisas sobre ele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus disse: Estarei com vocês apenas por um pouco de tempo, e depois irei para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar, mas não me encontrarão. Se estiver, vocês não poderão vir. Os judeus disseram uns aos outros: Para onde este homem pretende ir, que não possamos encontrá-lo? Irá para onde o nosso povo vive, espalhado entre os gregos, e ensinará aos gregos o que ele quis dizer quando disse: Vocês vão me procurar, mas não me encontrarão, e onde eu estiver, vocês não poderão vir. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Com isso, ele se referia ao Espírito que mais tarde aqueles que crescem nele receberiam. Até aquele momento, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Ao ouvirem essas palavras, alguns do povo disseram: Certamente este homem é o profeta. Outros disseram: Ele é o Messias. Ainda outros perguntaram: Como o Messias pode vir da Galileia? A Escritura não diz que o Messias virá dos descendentes de Davi e de Belém, a cidade onde Davi viveu. Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, que lhes perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Os guardas responderam: Nunca ninguém falou como este homem fala. Vocês querem dizer que ele enganou vocês também? Os fariseus retrucaram: Algum dos líderes ou dos fariseus acreditou nele? Não, mas essa multidão que nada sabe da lei está sob maldição. Nicodemos, que antes tinha ido falar com Jesus e que era um deles, perguntou: A nossa lei condena um homem sem antes ouvi-lo e saber o que ele fez. Eles responderam: Você também é da Galileia. Procure e verá que nenhum profeta surge da Galileia. João capítulo 8. Galileia. João 8. Então todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente nos pátios do templo, onde todas as pessoas se reuniram ao redor dele, e ele se sentou para ensiná-las. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher flagrada em adultério. Eles a colocaram diante do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei, Moisés nos ordenou apedrejar tais mulheres. Agora, o que o Senhor diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Quando continuaram a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Aquele de vocês que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Novamente ele se inclinou e escreveu no chão. Ao ouvirem isso, eles começaram a sair um por um, os mais velhos primeiro, até que só Jesus ficou com a mulher ainda ali em pé. Jesus se levantou e perguntou: Onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Então eu também não a condeno, declarou Jesus. Vá agora e deixe a sua vida de pecado. Quando Jesus falou novamente ao povo, disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus o desafiaram:
Aqui está você aparecendo como sua própria testemunha. Seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: mesmo que eu testemunhe por mim mesmo, o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não têm ideia de onde eu venho ou para onde estou indo. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mas se eu julgar, as minhas decisões são verdadeiras, porque eu não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu sou uma testemunha de mim mesmo. A outra é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: onde está o seu pai? Vocês não me conhecem, nem conhecem o meu pai, respondeu Jesus. Se vocês me conhecessem, conheceriam também o meu pai. Ele disse essas palavras enquanto ensinava nos pátios do templo, perto do lugar onde as ofertas eram colocadas. No entanto, ninguém o prendeu porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse: eu vou embora e vocês vão procurar por mim e morrerão em seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso fez os judeus perguntarem: será que ele vai se matar? É por isso que diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas ele continuou: vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morreriam em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, certamente morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que venho dizendo desde o princípio, respondeu Jesus. Tenho muito a dizer e julgar a respeito de vocês, mas aquele que me enviou é digno de confiança, e o que ouvi dele eu digo ao mundo. Eles não entenderam que ele lhes falava sobre o Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois eu sempre faço o que lhe agrada. Mesmo enquanto ele falava, muitos creram nele. Aos judeus que haviam crido nele, Jesus disse: se vocês permanecerem no meu ensino, vocês serão realmente meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos libertos? Jesus respondeu: em verdade eu lhes digo, todo aquele que peca é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês estão procurando uma maneira de me matar, porque não há lugar para a minha palavra em vocês. Eu lhes digo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam. Se vocês fossem filhos de Abraão, disse Jesus, então fariam o que Abraão fez. Mas como está, vocês estão procurando uma maneira de me matar, um homem que disse a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez tais coisas. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Nós não somos filhos ilegítimos, protestaram eles. O único pai que temos é Deus. Jesus lhes disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, Deus me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar os desejos do pai de vocês. Ele foi assassino desde o princípio, não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua língua natal, pois é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Quem pertence a Deus, ouve o que Deus diz. A razão pela qual vocês não ouvem é que não pertencem a Deus. Os judeus responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está possesso por um demônio.
Eu não estou possesso por um demônio, disse Jesus, mas eu honro o meu Pai e vocês me desonram. Eu não estou buscando glória para mim. Há alguém que a busca e ele é o juiz. Em verdade eu lhes digo, quem obedece à minha palavra nunca verá a morte. Diante disso eles exclamaram: Agora sabemos que você está possesso por um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E você diz que quem obedecer à sua palavra nunca provará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão. Ele morreu e também os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: Ficar minha glória não significa nada. Meu Pai, a quem vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Embora vocês não o conheçam, eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e obedeço à sua palavra. O pai de vocês, Abraão, alegrou-se ao pensar em ver o meu dia. Ele o viu e ficou feliz. Você ainda não tem 50 anos, disseram eles, e viu Abraão. Em verdade eu lhes digo, antes que Abraão nascesse, eu sou. Ao ouvirem isso, pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se escondeu escapando dos pátios do templo. João capítulo. John chapter 9. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus said, Neither this man nor his parents sinned, but this happened so that the works of God might be displayed in him. As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. After saying this, he spat on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloé. This word means sent. So the man went and washed and came home seeing. His neighbors and those who had formerly seen him begging asked, Isn't this the same man who used to sit and beg? Some claimed that he was. Others said, No, he only looks like him. But he himself insisted, I am the man. How then were your eyes opened? They asked. He replied, The man they called Jesus made some mud and put it on my eyes. He told me to go to Siloé and wash, so I went and washed, and then I could see. Where is this man? They asked him. I don't know, he said. They brought to the Pharisees the man who had been blind. Now the day on which Jesus had made the mud and opened the man's eyes was a Sabbath. Therefore the Pharisees also asked him how he had received his sight. He put mud on my eyes, the man replied, and I washed, and now I see. Some of the Pharisees said, This man is not from God, for he does not keep the Sabbath. But others asked, How can a sinner perform such signs? So they were divided. Then they turned again to the blind man. What have you to say about him? It was your eyes he opened. The man replied, He is a prophet. They still did not believe that he had been blind and had received his sight until they sent for the man's parents. Is this your son? They asked. Is this the one you say was born blind? How is it that now he can see? We know he is our son. The parents answered, and we know he was born blind. But how he can see now, or who opened his eyes, we don't know. Ask him, he is of age. He will speak for himself. His parents said this because they were afraid of the Jewish leaders, who already had decided that anyone who acknowledged that Jesus was the Messiah would be put out of the synagogue. That was why his parents said, He is of age, ask him. A second time they summoned the man who had been blind. Give glory to God by telling the truth, they said. We know this man is a sinner. He replied, Whether he is a sinner or not, I don't know. One thing I do know, I was blind, but now I see. Then they asked him, What did he do to you? How did he open your eyes? He answered, I have told you already, and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciples too? Then they hurled insults at him and said, You are this fellow's disciple. We are disciples of Moses. We know that God spoke to Moses. But as for this fellow, we don't even know where he comes from. The man answered, Now that is remarkable. You don't know where he comes from yet. He opened my eyes. We know that God does not listen to sinners. He listens to the godly person who does his will. Nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind.
If this man were not from God, he could do nothing. To this they replied, "You were steeped in sin at birth. How dare you lecture us?" And they threw him out. Jesus heard that they had thrown him out, and when he found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?" Who is he, sir? The man asked. Tell me so that I may believe in him. Jesus said, "You have now seen him. In fact, he is the one speaking with you." Then the man said, Lord, I believe. And he worshipped him. Jesus said, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see, and those who see will become blind." Some Pharisees who were with him heard him say this and asked, What are we blind to? Jesus said, "If you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim you can see, your guilt remains." João capítulo 10. Fariseus, todo aquele que não entra no aprisco das ovelhas pelo portão, mas sobe por algum outro caminho, é ladrão e assaltante. O que entra pelo portão é o pastor das ovelhas. O porteiro abre o portão para ele e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Quando já tirou para fora todas as que são suas, ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas elas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa figura de linguagem, mas os fariseus não entenderam o que ele lhes estava dizendo. Portanto, Jesus disse novamente, "Em verdade, eu lhes digo, eu sou o portão das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou o portão. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O trabalhador contratado não é o pastor e não é dono das ovelhas. Assim, quando vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Foge porque é apenas um contratado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem assim como o Pai me conhece. E eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também devo trazê-las. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. A razão pela qual meu Pai me ama é que eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de minha própria vontade. Tenho autoridade para dá-la e autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Os judeus que ouviram essas palavras ficaram novamente divididos. Muitos deles diziam, ele está dominado por um demônio e está louco porque ouvi-lo. Mas outros diziam, estas não são palavras de um homem possesso por um demônio. Pode um demônio abrir os olhos de um cego? Então chegou a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando na colunata de Salomão. Os judeus que estavam ali reuniram-se ao redor dele, dizendo até quando nos deixará em suspense. Se você é o Messias, diga-nos claramente. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creram. As obras que realizo em nome de meu Pai testemunham a meu respeito. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente seus opositores judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse, eu lhes mostrei muitas boas obras vindas do Pai. Por qual delas vocês me apedrejam? Não estamos te apedrejando por nenhuma boa obra. Responderam eles, mas por blasfêmia, porque você sendo apenas um homem se declara Deus.
Jesus lhes respondeu: Não está escrito na lei de vocês: Eu disse que vocês são deuses. Se ele chamou de deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer daquele a quem o Pai santificou como seu próprio e enviou ao mundo? Por que então vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse: Eu sou o Filho de Deus. Não acreditem em mim se eu não faço as obras de meu Pai. Mas se eu as faço, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que saibam e compreendam que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou das mãos deles. Então Jesus voltou para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João havia batizado nos primeiros dias. Ali ele permaneceu e muitas pessoas foram até ele. Elas diziam: embora João nunca tenha realizado um sinal, tudo o que João disse sobre este homem era verdade. E naquele lugar, muitos creram em Jesus. João capítulo 11. Era de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro agora estava enfermo, era a mesma que derramou perfume sobre o Senhor e enxugou os seus pés com os cabelos. Por isso as irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa enfermidade não terminará em morte. Não é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã, e Lázaro. Assim, quando ouviu que Lázaro estava doente, ficou onde estava por mais 2 dias. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Mas, Rabi, disseram eles há pouco tempo, os judeus tentaram apedrejar-te e queres voltar para lá? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando alguém anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Depois de dizer isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus, porém, tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele se referia ao sono natural. Então ele lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no túmulo havia 4 dias. Betânia distava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: Teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá mesmo que morra. E quem vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, ela voltou e chamou sua irmã Maria à parte, dizendo: O mestre está aqui e está chamando por você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa, consolando-a, viram que ela se levantou rapidamente e saiu, seguiram-na, supondo que ela fosse ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando e os judeus que a acompanhavam também chorando, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Venha e veja, Senhor, responderam eles. Jesus chorou.
Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego ter impedido que este homem morresse. Jesus, novamente profundamente comovido, foi até o túmulo. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Mas, Senhor, disse Marta, irmã do morto já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria e viram o que Jesus fizera creram nele, mas alguns deles foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos realizando? Perguntaram eles. Aqui está esse homem realizando muitos sinais. Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso templo como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, disse: vocês não sabem nada. Vocês não percebem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo do que toda a nação pereça? E não disse isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por essa nação, mas também pelos filhos de Deus, dispersos para reuni-los e fazê-los um. A partir daquele dia, resolveram tirar-lhe a vida. Por isso Jesus já não andava publicamente entre o povo da Judéia. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima ao deserto, para uma aldeia chamada Efraim, onde ficou com seus discípulos. Quando estava quase na época da Páscoa judaica, muitos subiram do interior para Jerusalém para sua purificação cerimonial antes da Páscoa. Eles procuravam Jesus e, enquanto estavam no pátio do templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele não virá para a festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordens para que qualquer pessoa que soubesse onde Jesus estava informasse para que pudessem prendê-lo. João capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde Lázaro vivia, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram um jantar em honra de Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria pegou cerca de meio litro de nardo puro, um perfume muito caro, derramou-o nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, protestou: porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres vale 1 ano de salário. Ele não disse isso porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo o responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar para si o que nela era colocado. Deixe-a em paz, respondeu Jesus. Foi para o dia do meu sepultamento que ela guardou este perfume. Vocês sempre terão os pobres entre vocês, mas nem sempre me terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus soube que Jesus estava ali e veio não apenas por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes decidiram matar Lázaro também, pois por causa dele, muitos dos judeus estavam passando para o lado de Jesus e crendo nele. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Eles pegaram ramos de palmeira e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana!
Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus encontrou um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, filha de Sião, veja o seu rei. Está vindo montado no filho de uma jumenta. A princípio, seus discípulos não compreenderam tudo isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que essas coisas haviam sido escritas sobre ele e que essas coisas tinham sido feitas a ele. A multidão que estava com ele quando chamou Lázaro do túmulo e o ressuscitou dos mortos continuou a divulgar o fato. Muitos, por terem ouvido falar que ele tinha realizado este sinal, saíram ao seu encontro. Então os fariseus disseram uns aos outros: Vejam, isso não está nos levando a nada. Olhem como o mundo inteiro vai atrás dele. Havia alguns gregos entre os que subiram para adorar durante a festa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaída da Galileia, com um pedido. Senhor, disseram eles, gostaríamos de ver Jesus. Filipe foi contar a André e Filipe, por sua vez, contaram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Digo a verdade, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá, enquanto quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estiver, o meu servo também estará. O meu Pai honrará aquele que me serve. Agora minha alma está perturbada, e o que direi, Pai, salva-me desta hora? Não, foi exatamente para isso que eu vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. A multidão que estava ali e ouviu disse que havia trovejado. Outros disseram que um anjo tinha falado com ele. Jesus disse: Esta voz veio para o benefício de vocês, não para o meu. Chegou a hora do julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele disse isso para mostrar de que tipo de morte iria morrer. A multidão falou: Temos ouvido da lei que o Messias permanecerá para sempre. Então, como você pode dizer que o Filho do Homem deve ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então Jesus lhes disse: Vocês vão ter a luz entre vocês apenas por um pouco mais de tempo. Andem enquanto tem a luz, antes que as trevas os dominem. Quem anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Quando terminou de falar, Jesus saiu e escondeu-se deles. Mesmo depois que Jesus realizou tantos sinais na presença deles, ainda assim não criam nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como Isaías disse em outro lugar, ele cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se voltem, e eu os curaria. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, ao mesmo tempo, muitos dentre os líderes também creram nele. Mas por causa dos fariseus, não confessavam publicamente a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois amavam mais o elogio humano do que o louvor de Deus. Então Jesus clamou: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê está vendo aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que ninguém que crê em mim permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. As próprias palavras que eu falei o condenarão no último dia. Pois eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e como dizer. Sei que o seu mandamento leva à vida eterna.
Portanto, tudo o que digo é exatamente o que o Pai me disse para dizer. João capítulo 13. Festival. Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. A refeição da noite estava em andamento, e o diabo já havia levado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas sob o seu poder e que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da refeição, tirou sua capa externa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Ele chegou a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas mais tarde entenderá. Não disse Pedro: O Senhor jamais lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não o lavar, você não terá parte comigo. Então o Senhor respondeu: Simão Pedro, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu: Aquele que já tomou banho precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. E vocês estão limpos, embora nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e foi por isso que disse: Nem todos vocês estão limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, colocou sua roupa e voltou ao seu lugar. Vocês entendem o que eu fiz por vocês? Perguntou ele. Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Agora que eu, o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que façam como eu fiz por vocês. Em verdade eu lhes digo, nenhum servo é maior do que o seu senhor, nem um mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a passagem da Escritura: aquele que compartilhou do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo isso a vocês antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem eu sou. Em verdade eu lhes digo, quem aceita aquele que eu enviar, aceita a mim, e quem me aceita, aceita aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e testemunhou: Em verdade eu lhes digo, um de vocês vai me trair. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber sobre qual deles ele estava falando. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez um sinal para esse discípulo e disse: Pergunte a ele de quem está falando. Inclinando-se para Jesus, ele perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der este pedaço de pão depois de molhá-lo no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Assim que Judas tomou o pão, Satanás entrou nele. Jesus lhe disse: O que você está para fazer, faça depressa. Mas nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus disse isso. Como Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava dizendo para ele comprar o que fosse necessário para o festival ou dar algo aos pobres. Assim que Judas tomou o pão, saiu, e era noite. Quando ele saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará imediatamente. Meus filhos, estarei com vocês apenas por mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento eu lhes dou: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Por isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: Para onde eu vou você não pode seguir agora, mas você me seguirá depois. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir o Senhor agora? Darei a minha vida pelo Senhor.
Então Jesus respondeu: dará mesmo a sua vida por mim. Em verdade eu lhe digo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. João capítulo John chapter 14. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house there are many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, so that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus answered, Don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing his work. Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me. Or at least believe on the evidence of the works themselves. Very truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Then Judas, not Judas Iscariot, said, But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? Jesus replied, Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. All this I have spoken while still with you. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things, and will remind you of everything I have said to you. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled, and do not be afraid. You heard me say I am going away, and I am coming back to you. If you loved me, you would be glad that I am going to the Father, for the Father is greater than I. I have told you now before it happens, so that when it does happen you will believe. I will not say much more to you, for the prince of this world is coming. He has no hold over me, but he comes so that the world may learn that I love the Father and do exactly what my Father has commanded me. Come now, let us leave. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo em mim que não dá fruto, enquanto todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê ainda mais fruto. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes falei. Permaneçam em mim assim como eu permaneço em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Deve permanecer na videira. Da mesma forma, vocês não podem dar fruto, a menos que permaneçam em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, e eu em vocês, produzirão muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, é como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e lhes será concedido.
Isso é para a glória de meu Pai que vocês deem muito fruto, mostrando-se meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu também os amei. Agora permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeci aos mandamentos de meu Pai, e permaneço no amor dele. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Eu já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Ao contrário, eu os chamei amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, fruto que permaneça, a fim de que tudo o que pedirem em meu nome, o Pai lhes conceda. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Mas como vocês não pertencem ao mundo, ao contrário, eu os escolhi do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se do que eu lhes disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, perseguirão vocês também. Se obedeceram ao meu ensino, obedecerão ao de vocês também. Eles tratarão vocês assim por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não seriam culpados de pecado. Agora, porém, não tem desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram, e mesmo assim odiaram tanto a mim quanto ao meu Pai. Mas isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem motivo. Quando vier o Consolador, que eu lhes enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também devem testemunhar, pois estiveram comigo desde o princípio. João capítulo 16. Tudo isto eu lhes disse para que vocês não venham a tropeçar. Eles os expulsarão da sinagoga. De fato, chegará a hora em que quem matar vocês pensará que está prestando um serviço a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu lhes disse isso para que quando chegar a hora deles, vocês se lembrem de que eu os avisei. Não lhes disse isso desde o princípio porque eu estava com vocês. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Ao contrário, porque lhes disse essas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza. Mas eu lhes digo a verdade, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o conselheiro, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do erro, a respeito do pecado, da justiça e do juízo do pecado, porque as pessoas não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito a lhes dizer, mais do que vocês podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que ainda está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a você. Jesus continuou: em pouco tempo, vocês não me verão mais, e um pouco depois me verão novamente. Diante disso, alguns de seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isto? Em pouco tempo, vocês não me verão mais, e um pouco depois me verão novamente, e ainda porque vou para o Pai. E perguntavam: o que significa esse pouco tempo?
Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que eles queriam perguntar-lhe sobre isso. Então lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei em pouco tempo. Vocês não me verão mais, e um pouco depois me verão novamente. Eu lhes digo a verdade: vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um ser humano. Assim acontece com vocês agora, é hora de tristeza. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará a alegria de vocês. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes digo a verdade, meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por figuras, virá o tempo em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei claramente a respeito do meu Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai por vocês, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e sem figuras. Agora vemos que sabes todas as coisas e nem precisas que alguém te faça perguntas. Isto nos faz crer que vieste de Deus. Vocês agora creem? Perguntou Jesus. Está chegando a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua própria casa. Vocês me deixarão sozinho. Contudo, não estou sozinho, pois o Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 17. Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Agora esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei quem és àqueles que me deste do mundo. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles obedeceram à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes dei as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram com certeza que vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e a glória veio a mim por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os pelo poder do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como nós somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, exceto aquele destinado à destruição, para que a Escritura se cumprisse. Agora vou para ti. Mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a medida completa da minha alegria dentro deles. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. A minha oração não é que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam verdadeiramente santificados. A minha oração não é apenas por eles,
Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um Pai assim como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste para que sejam um assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à unidade perfeita. Então o mundo saberá que tu me enviaste e que os amaste como me amaste. Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e eles sabem que tu me enviaste. Eu os fiz conhecer quem tu és, e continuarei a fazê-lo, para que o amor que tens por mim esteja neles, e eu mesmo esteja neles. João capítulo 18. Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um jardim, e ele e seus discípulos entraram nele. Agora Judas, que o traiu, conhecia o lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Assim Judas foi ao jardim, guiando um destacamento de soldados e alguns oficiais dos chefes dos sacerdotes e dos fariseus. Eles carregavam tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que estava prestes a acontecer com ele, saiu e lhes perguntou: quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré responderam: Eu sou, disse Jesus, e Judas o traidor estava ali com eles. Quando Jesus disse, eu sou eles, recuaram e caíram por terra. Novamente, ele lhes perguntou quem vocês estão procurando. Jesus de Nazaré, disseram eles. Jesus respondeu: eu já lhes disse que sou eu. Se vocês estão procurando por mim, deixem estes homens irem. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele havia dito: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus ordenou a Pedro: guarde a sua espada. Não haverei eu de beber o cálice que o Pai me deu. Então o destacamento de soldados, com seu comandante e os oficiais judeus, prenderam Jesus. Eles o amarraram e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem havia aconselhado os líderes judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Como esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, mas Pedro teve de ficar do lado de fora à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a serva encarregada da porta e trouxe Pedro para dentro. Você não é também um dos discípulos desse homem? Perguntou ela a Pedro. Ele respondeu: não sou. Estava frio e os servos e oficiais estavam reunidos ao redor de uma fogueira que tinham acendido para se aquecer. Pedro também estava ali aquecendo-se com eles. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogava Jesus sobre seus discípulos e seu ensino. Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas ou no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não disse nada em segredo. Por que me questiona? Pergunte aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Ao dizer isso, um dos oficiais que estava perto deu um tapa no rosto de Jesus. É assim que você responde ao sumo sacerdote, ele exigiu. Se eu disse algo errado, respondeu. Apresente testemunhas sobre o erro. Mas se falei a verdade, por que você me bateu? Ainda amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Pedro ainda estava ali, aquecendo-se. Assim lhe perguntaram: não é também um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro havia cortado, contestou: eu não o vi com ele no jardim. Pedro negou novamente, e naquele momento um galo começou a cantar.
Então os líderes judeus levaram Jesus de Caifás para o palácio do governador romano. Já era cedo pela manhã e para evitar impureza cerimonial, eles não entraram no palácio, pois queriam comer a Páscoa. Pilatos saiu até eles e perguntou: "Que acusações vocês trazem contra este homem? Se ele não fosse um criminoso", responderam, "eles não o teríamos entregado a você." Pilatos disse: "Levem-no vocês mesmos e julguem-no conforme a lei de vocês." Mas nós não temos o direito de executar ninguém, objetaram. Isso aconteceu para que se cumprisse o que Jesus tinha dito sobre o tipo de morte que iria sofrer. Pilatos então voltou para o palácio, chamou Jesus e perguntou: "Você é o rei dos judeus? Essa pergunta é sua, ou outros lhe falaram a meu respeito?" Perguntou Jesus. "Sou eu por acaso judeu?" Respondeu Pilatos. "Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim." "O que você fez?" Jesus disse. "O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que eu fosse preso pelos líderes judeus. Mas agora o meu reino é de outra origem." "Então você é rei?" disse Pilatos. Jesus respondeu: "Você está dizendo que eu sou rei. De fato, o motivo pelo qual nasci e vim ao mundo é para testemunhar da verdade. Todos os que estão do lado da verdade me ouvem." "O que é a verdade?" retrucou Pilatos. Com isso, ele saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: "Não encontro nenhum motivo para acusá-lo." "Mas é costume de vocês que eu liberte um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu liberte o rei dos judeus?" Eles gritaram de volta: "Não, ele dê-nos Barrabás." Barrabás havia participado de uma revolta. João capítulo John chapter 19. Then Pilate took Jesus and had him flogged. The soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his head. They clothed him in a purple robe and went up to him again and again, saying, "Hail, King of the Jews," and they slapped him in the face. Once more Pilate came out and said to the Jews gathered there, "Look, I am bringing him out to you to let you know that I find no basis for a charge against him." When Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe, Pilate said to them, "Here is the man." As soon as the chief priests and their officials saw him, they shouted, "Crucify, crucify." But Pilate answered, "You take him and crucify him. As for me, I find no basis for a charge against him." The Jewish leaders insisted, "We have a law, and according to that law he must die because he claimed to be the Son of God." When Pilate heard this, he was even more afraid, and he went back inside the palace. "Where do you come from?" he asked Jesus. But Jesus gave him no answer. "Do you refuse to speak to me?" Pilate said. "Don't you realize I have power either to free you or to crucify you?" Jesus answered, "You would have no power over me if it were not given to you from above. Therefore, the one who handed me over to you is guilty of a greater sin." From then on, Pilate tried to set Jesus free, but the Jewish leaders kept shouting, "If you let this man go, you are no friend of Caesar. Anyone who claims to be a king opposes Caesar." When Pilate heard this, he brought Jesus out and sat down on the judge's seat at a place known as the Stone Pavement, which in Aramaic is Gabbatha. It was the day of preparation of the Passover. It was about noon. "Here is your king," Pilate said to the Jews. But they shouted, take him away, crucify him." "Shall I crucify your king?" Pilate asked. "We have no king but Caesar," the chief priests answered. Finally, Pilate handed him over to them to be crucified. So the soldiers took charge of Jesus. Carrying his own cross, he went out to the place of the skull, which in Aramaic is called Golgotha. There they crucified him, and with him 2 others, one on each side, and Jesus in the middle. Pilate had a notice prepared and fastened to the cross. It read, "Jesus of Nazareth, the King of the Jews." Many of the Jews read this sign, for the place where Jesus was crucified was near the city, and the sign was written in Aramaic, Latin, and Greek.
The chief priests of the Jews protested to Pilate, "Do not write the King of the Jews, but that this man claimed to be King of the Jews." Pilate answered, "What I have written, I have written." When the soldiers crucified Jesus, they took his clothes, dividing them into 4 shares, one for each of them, with the undergarment remaining. This garment was seamless, woven in one piece from top to bottom. "Let's not tear it," they said to one another. "Let's decide by lot who will get it." This happened that the scripture might be fulfilled, which said, "They divided my clothes among them and cast lots for my garment." So this is what the soldiers did. Near the cross of Jesus stood his mother's sister Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son, and to the disciple, here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. Later, knowing that everything had now been finished, and so that scripture would be fulfilled, Jesus said, "I am thirsty." A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Now it was the day of preparation, and the next day was to be a special Sabbath. Because the Jewish leaders did not want the bodies left on the crosses during the Sabbath, they asked Pilate to have the legs broken and the bodies taken down. The soldiers therefore came and broke the legs of the first man who had been crucified with Jesus, and then those of the other. But when they came to Jesus and found that he was already dead, they did not break his legs. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. The man who saw it has given testimony, and his testimony is true. He knows that he tells the truth, and he testifies so that you also may believe. These things happened so that the scripture would be fulfilled. Not one of his bones will be broken, and as another scripture says, they will look on the one they have pierced. Later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now Joseph was a disciple of Jesus, but secretly because he feared the Jewish leaders. With Pilate's permission, he came and took the body away. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 35 kilos. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices in strips of linen. This was in accordance with the Jewish burial custom. At the place where Jesus was crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb in which no one had ever been laid. Because it was the Jewish day of preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there. João capítulo 20. Enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra havia sido removida da entrada. Então ela correu até Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram." Então Pedro e o outro discípulo partiram para o túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo correu mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Ele se curvou e olhou para dentro, vendo as faixas de linho ali, mas não entrou. Então Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no túmulo. Ele viu as faixas de linho ali, bem como o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. O pano estava dobrado e colocado separadamente das faixas. Finalmente, o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido a partir das Escrituras que Jesus precisava ressuscitar dos mortos. Então os discípulos voltaram para o lugar onde estavam hospedados. Agora Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha estado, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: "Por que você está chorando?" "Param o meu Senhor." Ela respondeu: "Sei onde o colocaram,
Ao dizer isso, ela se virou e viu Jesus ali, mas não percebeu que era Jesus. Ele lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou, e eu o buscarei. Jesus disse a ela: Maria. Ela se voltou para ele e exclamou em aramaico: Rabuni, que significa mestre. Jesus disse: Não me retenha, pois ainda não subi para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: Estou subindo para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou-lhes o que ele tinha dito a ela. Na tarde daquele primeiro dia da semana, quando os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus, Jesus veio, colocou-se no meio deles e disse: Paz esteja com vocês. Depois de dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, os pecados dessa pessoa estarão perdoados. Se não os perdoarem, eles não estarão perdoados. Tomé, também conhecido como Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus veio. Então os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele disse a eles: A menos que eu veja as marcas dos pregos em suas mãos, e coloque o meu dedo onde os pregos estavam, e coloque a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana depois, seus discípulos estavam novamente na casa e Tomé estava com eles, embora as portas estivessem trancadas. Jesus veio, colocou-se entre eles e disse: Paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse: Meu Senhor e meu Deus. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e ainda assim creram. Jesus realizou muitos outros sinais na presença de seus discípulos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à beira do mar da Galileia. Foi assim que aconteceu. Simão Pedro, Tomé, também conhecido como Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos estavam juntos. Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles disseram: Nós vamos com você. Então saíram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não perceberam que era Jesus. Ele lhes chamou amigos. Vocês não têm nenhum peixe? Não responderam eles. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e encontrarão algum. Quando lançaram, não conseguiam recolher a rede por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu dizer, o Senhor vestiu sua capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois não estavam longe da praia, cerca de 100 metros. Quando chegaram à terra, viram ali uma fogueira com brasas, peixes sobre ela e pão. Jesus lhes disse: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pegar. Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia de peixes grandes, 53, mas mesmo com tantos a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus
Quando terminaram de comer, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu. Ele, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Em verdade eu lhe digo, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro glorificaria a Deus. Em seguida disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia, o mesmo que na ceia havia se reclinado no peito de Jesus e perguntado: Senhor, quem vai te trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Quanto a você, siga-me. Por isso espalhou-se entre os irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Mas Jesus não disse que ele não morreria. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez muitas outras coisas também. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo o mundo inteiro teria espaço para os livros que seriam escritos.